Momento Catequético, com Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando essa sexta-feira da terceira semana do Tempo Comum. Hoje, dia 28 de janeiro, estamos celebrando também São Tomás de Aquino. Tomás nasceu em 1225 na Itália e lá faleceu em 1274. De família nobre, entrou na ordem dos dominicanos, foi professor de teologia nas melhores universidades da época, escreveu a Suma Teológica, um compêndio com as mais belas explicações sobre a fé, sobre a moral, sobre o relacionamento entre fé e razão, tratando dos principais problemas do seu tempo. Temos diante de nós um texto tirado do Evangelho de São Marcos, capítulo 4, dos versículos 26 a 34. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. Amados e amadas de Deus, aqui Jesus está falando para a multidão, e Jesus fala para a multidão em parábolas. Jesus começa dizendo: o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Amados e amadas de Deus, a imagem da semente espalhada na terra, onde o homem vai dormir, vem noite, dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como. Amados e amadas de Deus, quer dizer a imprevisibilidade do reino de Deus. O reino de Deus não está totalmente sobre o nosso domínio. As coisas vão acontecendo e fogem ao nosso domínio. Por que reino de Deus? Porque é domínio de Deus. Nós devemos sim fazer a nossa parte. E qual é a nossa parte? Semear a semente, espalhar a semente. E espalhando a semente, ela cresce. E ela cresce sem sabermos como. Ela cresce e produz sem sabermos como. Porque é obra nossa, sim, a obra de semear. Mas é obra de Deus que faz crescer. É obra de Deus que faz com que venha os frutos. Porque é obra nossa, mas é antes de tudo obra e ação de Deus. E ainda quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. Amados e amadas de Deus, o tempo da colheita é o tempo de Deus. Deus é aquele que colhe, Deus é aquele que separa, Deus é aquele que olha não só as aparências, mas olha o mais profundo do ser. Continua o Evangelho e Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeada, cresce e se torna maior de todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender, e só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Amados e amadas de Deus, agora uma segunda parábola. O reino de Deus é como um grão de mostarda, que é a menor de todas as sementes, mas quando semeada se torna a maior de todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem fazer ninhos nas suas sombras. Quer dizer, do pequeno ao grande. Uma semente pequena que plantada se torna uma grande hortaliça. Amados e amadas de Deus, que essas parábolas nos ajudam também hoje a fazer a nossa parte, mas perceber que nem tudo é obra nossa,
Deus é aquele que age, Deus é o que faz crescer, Deus é aquele que faz com que a pequena semente se torne uma grande hortaliça. Deus é aquele que faz com que a semente plantada produza. Que também nós percebamos essa gratuidade da ação de Deus nas pequenas e grandes coisas do dia a dia. Que você tenha um dia muito abençoado, que por intercessão de São Tomás de Aquino desça sobre todos vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Este foi o Momento Catequético com Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília.